O ano de 2025 da Universidade Federal Fluminense foi marcado por 10 paralisações que ocorreram ao longo do período. Paralisações estas que têm seu motivo originário vindo desde abril de 2024, quando, ao menos, 53 faculdades federais e 51 institutos federais interromperam suas atividades em meio à negociação da pauta de reivindicações com o governo federal. Alexandre Chagas, coordenador de Educação, Formação, Cultura, Esporte e Lazer da Sintuf, detalha. Bom, as paralisações exclusivas de 2025, elas teve duas características. Uma é que a gente ainda tem um acordo de greve que não foi cumprido. Quando a gente fez greve em 2024, nós assinamos um documento junto ao governo, junto ao Ministério de Gestão, ministro Esther Dweck, o MGI e outros secretários do governo, junto a nós, servidores da Educação Pública Federal, firmamos um acordo em que ao longo após o encerramento da greve 2024, esse acordo deveria ser cumprido. Do nossa parte, reposição do trabalho represado, entre outras questões, e o governo, o que foi pleiteado, além do reajuste, progressão da carreira, mudança na carreira e outras medidas. Acontece que muitos desses acordos de greve não foram cumpridos até hoje pelo governo federal. E junto com isso também tem a questão da reforma administrativa, que é uma tentativa, não é bem uma tentativa, né? Há um discurso do governo junto com o Centrão na Câmara de Deputados, no Senado, que unindo setores bolsonaristas, o Centrão e também o governo, inclusive na figura da Esther Dweck, na figura do Haddad, um discurso que diz que eles vão aprimorar, modernizar o Estado, mas na verdade é a implementação do fim do serviço público, afetando não só os servidores públicos, mas a população que depende desses serviços públicos, sobretudo na saúde e na educação. Então esses foram os principais motivos da gente fazer paralisações ao longo de 2025. Afinal, como se dá a organização para que essas paralisações ocorram? Existe uma comunicação entre a entidade sindical e a instituição da universidade? Wagner Pérez, coordenador-geral da Sintuf, explica. As paralisações são aprovadas em assembleia do sindicato, a categoria vota, toda a categoria, e nós comunicamos à universidade através de ofício, então respeitando a legislação que solicita 72 horas de antecedência, então a gente faz esse trâmite via ofício, comunicando à reitoria. O reajuste que nós tivemos não paga nem sequer um ano de infração do governo passado. São mais de 7 anos sem nenhum reajuste. Como a paralisação afeta os servidores que não paralisam e os terceirizados? Jéssica Teixeira, chefe de divisão de alimentação e nutrição, informa. Então, na verdade, quando tem paralisação, para a gente aqui é até mais complicado nesse sentido porque parece, tem paralisação, ninguém vem trabalhar e pronto. Não é isso. Os funcionários terceirizados, eles vêm trabalhar no dia da paralisação, porque é uma paralisação dos servidores, então eles vêm e fazem trabalho interno, fazem trabalho no estoque, treinamento, limpeza da cozinha, eles vêm para o local e fazem os trabalhos. Eu, por exemplo, venho e faço meu trabalho administrativo, todos os controles que precisam ser feitos, e só não tem a produção em si das refeições e distribuição, né, para os alunos. Mas afeta nesse sentido, a gente não tem essa produção, mas a gente continua fazendo todos os trabalhos, a gente está bastante nesse sentido, né, porque não é simplesmente parar. A gente para, mas tem todos os outros processos que precisam ser feitos. Com isso, viemos entender o que os estudantes pensam e como eles se sentem afetados pelas paralisações desse ano, que por muitas vezes implicam no fechamento do bandejão e da biblioteca. A questão do bandejão me afetou por causa do estágio que eu tinha à tarde até então, e aí não tinha almoço no estágio, então eu tinha que almoçar aqui de qualquer forma para ir para o estágio e eu não tinha como voltar para casa, porque eu moro em Maricá. Então, assim, gastar dinheiro na rua também não é uma opção muito forte, porque a questão financeira importa muito. Então acaba que eu só inventava alguma coisa para comer que fosse rápido e me enchesse. E aí acabou que foi isso por um tempinho, ou então eu nem vinha para a faculdade e ia direto para o estágio, para evitar também gasto, né?
Aí o que mais me atrapalhou foi a questão da biblioteca, porque eu não tenho computador em casa, então eu uso aqui na biblioteca. No dia eu tinha que a última vez, né, eu tive que fazer um trabalho, eu tive que ir para casa de uma amiga para fazer, porque simplesmente estava fechado. O bandejão a gente se vira comendo alguma coisa do mesão e tudo mais, mas aí é um gasto a mais, né? E, para além de como são afetados, como deve ser a postura dos estudantes com as paralisações que ocorrem? O corpo discente deve apoiar? Gabriel Assunção, estudante de Ciências Econômicas, relata. Fazer parte desse processo, entender que não é uma coisa que para só no professor, só no servidor, mas também impacta a gente, que vai ter um serviço pior se não tiver esse investimento, esse orçamento feito de maneira mais racional, pensando no povo, né? Nos trabalhadores. Entramos em contato com a instituição da Universidade Federal Fluminense procurando uma entrevista com algum integrante da reitoria e não conseguimos. Porém, obtivemos em resposta uma nota que afirma que a UF respeita os movimentos democráticos que trabalham em prol de melhores condições aos servidores públicos, reafirma as formas de contato entre a instituição e as entidades sindicais por meio de ofício e informa que priorizam, durante o processo das paralisações, a manutenção de serviços essenciais, como restaurante universitário, moradia estudantil e serviços de saúde, a fim de dar continuidade e assistência aos alunos e mitigar impactos das paralisações nos públicos mais vulneráveis.